Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Andréa Mendes, historiadora, antropóloga, doutora em Ciências Sociais, e estou aqui nesta semana, na reta final do concurso da SEEC, para trazer para vocês alguns tópicos que estarão em discussão na prova para todos os cargos, no tópico denominado de História, certo? Eu sou escritora de duas obras de História do Rio Grande do Norte. A primeira é esse livro aqui, Fundamentos da História do Rio Grande do Norte, certo? Uma edição que já está esgotada. E o segundo livro é este aqui, Natal Como Eu Te Amo, que é um livro, né, infanto-juvenil, que conta a história da nossa capital, tá bom? Dito isso, seja bem-vindo e bem-vinda. Desejo a vocês bons estudos nessa reta final. E dizer para vocês que o primeiro tópico, ele fala justamente sobre a origem e formação histórica do Rio Grande do Norte. E é que eu quero destacar que o Rio Grande do Norte, ele é um território que tem a sua origem indígena, certo? Nós sabemos, né, que nesse território existiam dois grandes grupos linguísticos, o grupo Tupi, que se concentrava no litoral, e o grupo Macro-G, que ficava realmente restrito às áreas do sertão, às áreas mais interioranas. E que esses dois grupos eles tiveram contatos diferentes com os povos colonizadores, invasores, no caso os franceses, portugueses e posteriormente os holandeses, certo? E aí eu gostaria de retomar então essa questão da colonização do Rio Grande do Norte, tá? Nós sabemos que esse território que nós chamamos hoje de Brasil, ele é um território que é habitado por povos indígenas de norte a sul, leste a oeste, há milhares de anos, né, com evidências arqueológicas suficientes que provam isso, e que, entretanto, no século XV, em função de um movimento do comércio, né, internacional, que nós chamamos de grandes navegações, aconteceu dos povos europeus invadirem não só o território da África, mas também chegarem aqui à América e denominarem, né, de Novo Mundo esse território que para eles era totalmente desconhecido. E nós sabemos que os dois países que saíram à frente dessa corrida comercial foi justamente Portugal e Espanha. Foi também essa dupla que assinou o Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras recém-descobertas entre eles dois, o que gerou bastante polêmica na época, principalmente com o rei da França, Francisco I, que decidiu então não respeitar o Tratado de Tordesilhas e continuar tomando terras nos novos territórios. Bom, nós sabemos então que a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral no ano de 1500, esse território ele ainda não era de muito interesse para a coroa portuguesa, porque ela estava imersa no comércio asiático, no comércio das Índias, né? No plural, porque nós sabemos que o comércio ele tanto se localizava na Índia moderna, quanto na China e no Cipango, que hoje a gente chama de Japão. E esse território aqui, ele ficou realmente reservado para expedições guarda-costeiras, uma delas importantíssima, né, que no ano de 1501 trouxe um marco de chantamento para esse território, que é o nosso marco de touros. E então, nós temos, durante as 3 primeiras décadas, né, do século XVI, esse movimento de exploração dos portugueses sobre esse território recém-descoberto. Entretanto, com a crise do comércio asiático, há uma preocupação, né, de Dom João III em começar a colonização e ocupação dessa terra. E aí se cria, então, se copia, né, o regime de capitanias hereditárias e se instala no nosso território. Nós éramos uma grande capitania, né? E essa capitania, ela abrangia hoje vários estados nordestinos, porque as capitanias, como, né, vocês lembram, começam no litoral e vão até uma linha imaginária, que é essa linha do Tratado de Tordesilhas, certo? O que acontece, então? Aqui no nosso território, nós já tínhamos, então, no litoral, a presença fixa
dos tupis organizados, né, que nós chamamos de Tupi-Potiguara, né, Tupi-Potiguara. E nós temos, então, a chegada dos primeiros europeus a esse território, que são os franceses. Os franceses, eles vêm no caráter de comércio, de escambo, e eles se mantêm aqui em alianças com os povos indígenas, certo? Entretanto, há uma crise no governo português, né, com a morte do rei Dom Sebastião, a criação, então, de um novo reino juntando Portugal e Espanha, que nós chamamos de União Ibérica, e só a partir daí começam realmente os esforços para conter essa presença francesa ou de outros povos estrangeiros e fixar essa colonização aqui no nosso território, tá? Essa capitania, ela foi dada a João de Barros e Aires da Cunha. Eles não conseguiram tomar posse, sofreram resistência dos povos indígenas, seus filhos tentaram tomar posse e também não conseguiram, e essa capitania foi devolvida para Portugal. Entretanto, a partir da União Ibérica surgiu a ordem que determinava que esse território tinha que ser colonizado. E por essa razão nós vamos ter, então, o marco de início dessa colonização, né, com o combate à presença dos franceses, a pacificação, né, e expulsão dos povos indígenas do litoral do Rio Grande, né, principalmente da área que hoje nós conhecemos como Igapó. E nós vamos ter, então, a construção de uma fortaleza. E essa fortaleza é ela que vai ser a base para o combate aos povos, né, franceses e os povos indígenas, que eram seus aliados, e que também sairá, né, a comitiva para a fundação do núcleo da cidade, que nós chamaremos de Natal, certo? É importante, então, destacar que a Fortaleza dos Reis Magos ela tem início no dia 6 de janeiro de 1598. Ela não é aquela construção que nós conhecemos hoje, né? Ela é uma construção improvisada, ela é uma paliçada feita com taipa, né? Com barro, mas que depois vai ser substituída pela construção que nós conhecemos atualmente, né? Que é um projeto de um arquiteto português chamado Francisco Frias de Mesquita, certo? E executada também com auxílio do padre Gaspar de Sampérez. A Fortaleza dos Reis Magos ela é muito emblemática, porque ela é uma construção renascentista, né, no seu formato estelar, que lembra também um homem, né, o homem vitruviano, inclusive, de Leonardo da Vinci. E é ela que vai ser o ponto de partida, então, para a colonização da cidade, certo? Para a colonização do território que vai dar origem à cidade. A cidade de Natal, ela vai ser fundada, então, no ano seguinte, no dia 25 de dezembro de 1599, certo? E ela vai ser uma cidade que vai seguir um modelo medieval renascentista, com as construções ao redor do seu núcleo principal, que é justamente a igreja primitiva, né, de Nossa Senhora da Apresentação, certo? Que hoje existe a capela lá preservada dentro da antiga catedral. E a partir de então, nós vamos ter o surgimento dessa cidade, que vai ser no futuro a capital do nosso estado do Rio Grande do Norte, tá? Quero aqui também destacar que existe uma versão de que o fundador da nossa cidade é o Jerônimo de Albuquerque, que é justamente a que eu defendo, pelo fato dele ser um elemento de origem portuguesa, mas também de origem indígena, e que teria sido o responsável por conquistar, né, a confiança dos nativos locais e assim conseguir a pacificação suficiente necessária para a fundação desse primeiro núcleo. Há também outras versões de outros historiadores que informam, né, que Manuel Mascarenhas Homem teria sido esse fundador, ou João Rodrigues Colasso. Mas
eu sigo os estudos tradicionais, os estudos clássicos, e pelas evidências eu continuo defendendo que o fundador da nossa cidade é Jerônimo de Albuquerque. Então, obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero você na nossa próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.